Graça e paz, amados, muito bom dia, glória a Deus. Fechando aqui sexta-feira, fechando a semana com a palavra do Senhor, porque Ele me chamou para isso. Porque, meus irmãos, o efetuar em nós, eu vou chegar nessa parte aqui hoje, é pela boa vontade dEle. Eu não estou aqui preso a cativeiro das emoções, porque eu sou livre após o meu novo nascimento. Porque o Senhor, Ele reconciliou comigo através da morte de Cristo, até eu entender isso e ir no batismo, confessá-lo como o único e suficiente Salvador da minha vida, ir no batismo da nova criatura e Ele começar a transformação em mim. É por isso que hoje vai estar aqui em 2 Coríntios 5, no verso 18, falando exatamente assim sobre essa reconciliação do novo homem mediante quando eu era inimigo de Deus, quando eu era o velho homem, filho de Adão, sem compreender estes caminhos. E a palavra diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, entender o ministério da reconciliação, ou seja, assim como uma família é um ministério, assim como um pastor tem um ministério numa igreja, assim como um evangelista como eu tem um ministério dentro da igreja, assim como um levita tem um ministério dentro da igreja, assim como um mestre tem um ministério, assim como qualquer um outro, um diácono, tem o seu ministério, vive aquele ministério. Assim é o ministério da reconciliação. Temos que tratar isso como ministério, como forma de vida, como tempo dedicado para essa reconciliação. Porque assim como diz aqui, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo no mundo. Peraí. Assim, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Imputar é acreditar, meus irmãos. Então, assim, ele não creditou sobre nós as transgressões, ou seja, o caminho do pecado rumo à iniquidade. Ele não imputou nem o pecado, nem a transgressão e nem a iniquidade. Mas ele quer reconciliação. Por isso que sempre eu estou mencionando aqui, os irmãos que não nasceram de novo, que não sabem esse procedimento, que não tem, que está vivendo vida fora de alianças, aliança de casamento, casamentos vivendo uma junção com uma mulher ou a mulher com um homem, sem fazer essa aliança, sem fazer essa consagração ao Senhor. Você está vivendo, infelizmente, mediante as Escrituras, uma ilegalidade. Você precisa criar legalidade mediante a esse ministério da reconciliação. Primeiro é reconciliar com Cristo, tornando nova criatura, mas depois entendendo todos esses pontos como ministério para reconciliar em toda situação. Como ele disse aqui, ele não imputou aos homens as suas transgressões. Então ele não imputou, não creditou
aos homens as suas transgressões. Você vai ser livre em Cristo, porque Ele reconciliou contigo através de Cristo ter morrido na cruz, ter vindo a este mundo e depois você buscar a presença do Espírito Santo que Ele deixou quando Ele subiu, pois Ele disse que quando Ele subisse, Ele deixaria o Espírito Santo, Consolador, Auxiliador da nossa vida. E eu creio, em todo o contexto bíblico, deixa isso bem claro, que o Espírito Santo está naqueles que dá lugar. E esse ministério da reconciliação, ele vai passo a passo, porque tanto querer quanto realizar é de acordo com a boa vontade dele. Porque também, pela renovação da nossa mente, ele nos ensina, através de uma outra carta de Paulo, dentre as 13, aqui é a segunda carta aos Coríntios, que ele estava ali orientando, aconselhando as pessoas, estimulando as pessoas a avançar nesses ministérios. E aqui deixa claro o ministério da reconciliação. Vamos orar, meus irmãos, para que o Senhor ainda fale mais conosco nessa manhã. Oh, glória. Eterno Deus, Pai querido, Senhor, que merece toda a nossa consideração, que a gente deve esvaziar de nós mesmos e entender que não somos ninguém sem o Senhor. Sem a presença do Senhor, sem o Espírito Santo em nós, sem o Senhor para ouvir nossas orações, nossas petições, sem o seu Filho que está à tua destra, sendo o caminho para que as nossas orações, as nossas petições, as nossas reconciliações, Senhor, sejam feitas, sejam ponderadas pelo Senhor, ou Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude nessa manhã a entender esse ministério da reconciliação. Ó Senhor, que eu e os meus irmãos, onde chegar este devocional, seja hoje ou posteriormente, possam compreender estes caminhos. E que primeiro, inclusive, o Senhor em mim me faça aprofundar nas profundezas da tua palavra. Assim como Ezequiel nos ensinou no capítulo 47. Que as águas do Senhor, elas não podem estar de formas rasas, com essa água só no tornozelo, Senhor. Nos ajude essa água chegar no joelho de muitos, chegar nos lombos, e depois nos ombros, e depois nos submergir. O Senhor, me ajude a submergir sobre as suas águas, sobre a tua palavra, Senhor. Me ajude a ser como aquelas árvores plantadas do outro lado do ribeiro, que dá o fruto no devido tempo, cujas folhagens não murcham. Ó Senhor, em nome de Jesus, me ajude a ser um servo do Senhor, um ministro da tua palavra, sem ferir pessoas, levando o seu evangelho de forma rígida que seja, de forma de confronto, mas, Senhor, que ela possa chegar leve nessas pessoas, que possa alcançar os seus, pois o Senhor também afirma que o Senhor voltará para o juízo desse mundo quando o Senhor alcançar todos os seus. Ó Senhor, em nome de Jesus, me ajude a alcançar aqueles ao qual eu tenho alcance, onde chegará esse devocional, onde eu estiver, Senhor, no dia a dia, levando a tua palavra, levando a tua mensagem, levando o teu estatuto, levando a forma correta de vida.
e que eu também possa alcançar cada vez mais nessa reconciliação, nesse ministério. Eu trabalhando, Senhor, o meu ser, saindo tudo que não pertence ao Senhor, eu reconciliando com o Senhor através de Cristo na cruz do Calvário. Senhor, em nome de Jesus, me ajude a trazer o melhor para os meus irmãos, de forma como uma flecha que alcance o coração desses homens e mulheres, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, então, essa palavra nos deixa claro sobre o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então é isso, Paulo estava dizendo, e aqui para mim que a palavra do Senhor ela é viva, ela não é um livro de história, ela não ficou lá há 22 anos após a morte de Cristo, a morte física de Cristo, mas ela serve para nós aqui há 1900 e alguns anos depois. Aqui foi 66 depois de Cristo, mais ou menos. Desculpa, 55 depois de Cristo. Então estamos falando de 1971 anos após que essa palavra está dizendo que eu e os meus irmãos aqui na terra, que o Senhor levantou para levar adiante o teu evangelho, nós somos os embaixadores em nome de Cristo. E o Senhor está exortando todos vocês que estão ouvindo essa palavra por meu intermédio neste momento. Paulo, aqui por intermédio de Paulo, mas trazendo a palavra para hoje por intermédio de quem está levando a palavra. No caso, pelo meu intermédio, pelo intermédio daqueles que levam a palavra genuína até vocês. Então, é isso. Receba nesta manhã que você tem o ministério de reconciliação com Cristo. Assim como essa palavra nos traz diretamente aqui a Romanos 5:10. E eu trago para vocês, para que eu e vocês possamos crescer nesta graça. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, éramos inimigos de Deus antes da reconciliação que Deus fez mediante a morte do seu Filho. Mas também éramos inimigos de Deus até confessá-lo como o único suficiente Salvador da nossa vida e ter o batismo do arrependimento, que temos que entender exatamente isso. E essa palavra nos traz aqui também, em Romanos 11:36, nos dando também uma reconciliação mais madura aqui, vamos dizer assim. Porque dele, porque quando entendemos assim, já estaremos maduros. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então é tudo por meio dele. A reconciliação, o crescimento, é tudo por meio dele. Também aqui em Efésios 6:20, ele nos sela com esta certeza. Filipenses,
Não é Filipenses, é Efésios 6:20. Filipenses 2:13, meus irmãos, que está aquela palavra tão conhecida, que tanto querer quanto realizar em nós é de acordo com a boa vontade dele. Mas aqui em Efésios, outra carta de Paulo, dentre as 13, pelo qual sou embaixador em Candeias. Paulo dizendo, Marcos aqui como embaixador da palavra e todos aqueles que levam a palavra adiante, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então eu estou aqui com ousadia para falar sobre a palavra de Deus, porque eu fui levantado, um evangelista é levantado. Quem leva a palavra de Deus adiante é levantado como embaixador em cadeias. Em cadeias. Embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então estou sendo ousado aqui em falar, porque eu não, de certa forma, eu fui levantado, mas de alguns anos para cá, apenas que eu estou avançando, eu estou buscando cada vez mais conhecer a palavra. E com certeza, pelo que eu conheço, no geral, de todos os teólogos e tudo, eu tenho certeza que eu não falo aqui uma heresia para vocês. Eu posso dizer coisas que não há uma concordância teológica, que não há uma unanimidade e uma determinada visão. Mas quando acontece isso, não há uma divisão dentro das igrejas de Cristo. Por que não há? Porque não vai comprometer o caminho que você vai chegar no fim da sua vida, completando a carreira, combatendo o combate, completando a sua carreira e guardando a fé. Porque existem visões diferentes, porém não vai comprometer o caminho dessa reconciliação em Cristo, o caminho da salvação. Existem outras coisas que não dá tempo aqui de dizer. Então, eu só quero deixar aqui, fechando esse raciocínio, o que está também aqui na rica palavra de Deus, que está também aqui no caso, eu estou trabalhando 2 Coríntios 5:18. Eu quero trazer exatamente o que o Senhor sela aqui nesta manhã, trazendo a nós exatamente a palavra do Senhor. Disse já Romanos 5:10, Romanos 3:24. Já fecha esse raciocínio para fechar a nossa semana, que vocês estejam enriquecidos com a palavra do Senhor. E a palavra diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados. Então, é isso que ele fez. Ele comprou essa propiciação. Ele comprou o seu pecado e o meu pecado na cruz do Calvário. Mediante o quê? A fé. A minha fé, a sua fé, que você tem que ter, que realmente ele comprou o nosso pecado por alto preço na cruz do Calvário. Então é isso, para manifestar a sua justiça. Então a justiça dele foi feita dessa forma, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os nossos pecados. Então, verdadeiramente, que você receba a palavra de Deus
nesta forma de vida, nesse ministério da reconciliação. Porque se você se batizou de forma emocional, se você confessa Cristo de forma emocional, isso não traz a reconciliação de Deus à sua vida. Porque se você fez isso na emoção e não tem negócio com Deus, não avança, não começa a transformar pela renovação da sua mente para experimentar a boa. Se você não está experimentando pelo menos a boa, muito menos a agradável, aí a perfeita vontade de Deus, então você não reconciliou com Cristo. Verdadeiramente precisamos reconciliar com Cristo, entendendo tudo isso, tendo esta fé e vivendo esse evangelho. Não tem como a pessoa viver. Um dia eu confessei Jesus como o único suficiente Salvador. Um dia eu fui lá e me batizei pela emoção. Mas você entendeu verdadeiramente que você precisa avançar nos átrios do Senhor, nesse ministério da reconciliação, trabalhando cada dia você observando, fazendo um balanço da sua vida no dia anterior. O que você fez que não é agradável aos olhos do Senhor? O que você fez que a palavra do Senhor, ela te exorta, ela te chama a atenção e ela te chama a atenção no sentido de você falar: eita, pequei contra meu Deus. Aí a mesma palavra vai te ensinar a você a se reconciliar com o Senhor e não pecar mais. Se você só confessou Jesus, foi lá e se batizou e está vivendo uma vida mundana, fora dos parâmetros da palavra de Deus, você não está nesta fé verdadeira que aqui foi dita, mediante a sua fé. Ele comprou. Pois todos pecaram e carecem de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Então, se você não tem essa fé, se você não está vivendo esse ministério da reconciliação, cada dia tratando a sua vida, melhorando o seu ser, observe a sua vida e venha para esse ministério da reconciliação. Amém? Fiquem em paz, um abençoado fim de semana a todos e com a permissão do nosso Senhor, na próxima segunda, vamos continuando com a palavra de Deus. Amém? Fique em paz. Abraços.